Juízes, capítulo 15. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e levou para ela um cabrito. E disse ao pai dela: quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou e respondeu: eu pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento ao seu amigo. Mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. Desta vez, eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Então caçou 300 raposas, amarrou-as duas a duas pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de oliveiras foram queimados. E os filisteus perguntaram: quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse: então é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. E atacou furiosamente. Matou muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram, acamparam em Judá e atacaram a cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que foi que vocês nos atacaram? Viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com a gente. Então 3.000 homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo. Nós viemos até aqui para amarrar e entregar você aos filisteus. Prometam que vocês não me matarão. Prometemos. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Lei, os filisteus, gritando, vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte e ele arrebentou as cordas que amarravam os seus braços e as suas mãos como se fossem fios de linha queimados. Encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Aí começou a cantar: com a queixada de um jumento matei 1.000 homens. Com a queixada de um jumento fiz montões e montões de corpos. Depois jogou fora a queixada. E aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada.
Sansão ficou com muita sede e fez esta oração a Deus, o Senhor. Tu me deste esta grande vitória. Será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos desta gente que não pratica circuncisão? Então, na cidade de Lei, Deus abriu um buraco e dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de Enhacoré e existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Juízes, capítulo 16. Dali, Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então, eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio, pensando. Vamos esperar o amanhecer. Então, nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas. Pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente da cidade de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Dê um jeito de Sansão contar você, porque ele é tão forte. E como é que poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa? Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão. Por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer, hein? Se me amarrarem com 7 cordas de arco, novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco, novas, que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! E ele arrebentou as cordas de arco, como se fossem fios de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse: Até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. Se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto.
Mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse: Você continua mentindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você? Se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: Por que você diz que me ama se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: Voltem de novo. Agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem. E ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu deus, Dagon. Eles cantavam: O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao deus Dagon. Nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía nossa terra e matava muitos
Deus dos nossos. E no meio daquela alegria disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão orou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força, só mais esta vez. Deixa que eu de uma só vez me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas. Que eu morra com os filisteus! Em seguida deu um empurrão com toda a força. E o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zora e Estaol no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Leitura complementar. Capítulo 54. Sansão. Em meio da ampla apostasia, os fiéis adoradores de Deus continuaram a pleitear com ele o livramento de Israel. Posto que não fossem aparentemente atendidos, embora ano após ano o poder do opressor continuasse a repousar mais pesadamente sobre a terra, a providência de Deus lhes estava preparando auxílio. Mesmo nos primeiros anos da opressão dos filisteus, nascera uma criança, por meio da qual era desígnio de Deus humilhar a força daqueles poderosos adversários. À beira do território montanhoso, sobranceiro à planície da Filistia, achava-se a pequena cidade de Zorá. Ali morava a família de Manoá, da tribo de Dan, uma das poucas casas que, em meio da deserção geral, permaneceram fiéis a Jeová. À mulher de Manoá, a qual não tinha filhos, o anjo do Senhor apareceu, com a mensagem de que ela teria um filho, por meio de quem Deus começaria a livrar Israel. Em vista disto, o anjo lhe deu instruções com relação aos seus próprios hábitos, e também quanto ao tratamento do filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda. Juízes, capítulo 13. E a mesma proibição deveria ser imposta desde o princípio à criança, com o acréscimo de que o cabelo não lhe deveria ser cortado, pois que cumpria ser ele consagrado a Deus como nazireu desde o seu nascimento. A mulher procurou o marido, e depois de descrever o anjo, repetiu sua mensagem.
Então, receosos de que cometessem algum erro na importante obra a eles confiada, orou o esposo: Rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Quando o anjo de novo apareceu, a ansiosa indagação de Manoá foi: qual será o modo de viver e serviço do menino? A instrução prévia foi repetida. De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela, de tudo quanto procede da vide de vinho não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Deus tinha uma importante obra para o prometido filho de Manoá realizar, e foi para assegurar-lhe as habilitações para esta obra que os hábitos de ambos, mãe e filho, deveriam ser cuidadosamente regulados. Nem vinho nem bebida forte beberá, foi a instrução do anjo à mulher de Manoá. Nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. O filho será influenciado para o bem ou para o mal pelos hábitos da mãe. Ela própria deve ser governada pelos princípios e praticar a temperança e renúncia de si mesma, se quer o bem-estar do filho. Conselheiros imprudentes insistirão com a mãe quanto à necessidade de satisfazer todo o desejo e inclinação. Mas tal ensino é falso e pernicioso. A mãe é colocada por ordem do próprio Deus sob a obrigação mais solene de exercer o domínio de si mesma. E os pais, bem como as mães, acham-se incluídos nesta responsabilidade. Pai e mãe transmitem aos filhos suas características mentais e físicas e suas disposições e apetites. Como resultado da intemperança paterna, as crianças muitas vezes têm a falta de força física e de capacidade mental e moral. Alcoólatras e fumantes podem transmitir a seus filhos seu insaciável desejo, seu sangue inflamado e nervos irritáveis, e efetivamente o fazem. O libertino muitas vezes lega à prole, como herança, os seus desejos impuros e mesmo moléstias repugnantes. E, como os filhos têm menos poder para resistir à tentação do que o tiveram seus pais, a tendência é para que cada geração decaia mais e mais. Em grau elevado, os pais são responsáveis não somente pelas paixões violentas e apetites pervertidos dos filhos, mas também pelas enfermidades de milhares que nascem mudos, cegos, doentes ou idiotas. A indagação de cada pai e mãe deve ser: que faremos pelo filho que nos nascerá? O efeito das influências pré-natais tem sido por muitos considerado levianamente, mas a instrução enviada do céu àqueles pais hebreus, e 2 vezes repetida da maneira mais explícita e solene, mostra como é este assunto considerado por nosso Criador. E não era bastante que o filho prometido recebesse um bom legado dos pais. Este devia ser seguido de um ensino cuidadoso e da formação de hábitos corretos. Deus determinara que o futuro juiz e libertador de Israel fosse desde a infância ensinado na estrita temperança. Devia ser nazireu desde seu nascimento, achando-se assim posto sob proibição perpétua do uso do vinho ou de bebida forte. As lições de temperança, renúncia e governo de si mesmo devem ser ensinadas às crianças, mesmo desde a primeira infância. A proibição do anjo incluía toda coisa imunda. A distinção entre alimentos limpos e imundos não era um estatuto meramente cerimonial e arbitrário, mas baseava-se em princípios sanitários. A observância desta distinção pode atribuir-se em grande parte à maravilhosa vitalidade que durante milhares de anos tem distinguido o povo judeu. Os princípios de temperança devem ser mais abrangentes do que a mera abstenção de bebidas alcoólicas. O uso de alimento estimulante e indigesto é muitas vezes tão ofensivo à saúde como aquelas, e em muitos casos lança as sementes da embriaguez. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Poucos há que se compenetram, como deviam, do quanto seus hábitos no regime alimentar
tem que ver com sua saúde, seu caráter, sua utilidade neste mundo e seu destino eterno. O apetite deve sempre estar sob a sujeição das faculdades morais e intelectuais. O corpo deve ser o servo da mente, e não a mente a serva do corpo. A promessa divina a Manoá foi cumprida no tempo devido, com o nascimento de um filho, a quem foi dado o nome de Sansão. Crescendo o rapaz, tornou-se evidente que possuía extraordinária força física. Isto, entretanto, não dependia, conforme Sansão e seus pais bem sabiam, de seus compactos músculos, mas sim de sua condição de nazireu, de que o seu cabelo não cortado era símbolo. Houvesse Sansão obedecido às ordens divinas tão fielmente como fizeram seus pais, e seu destino teria sido mais nobre e mais feliz. Mas a associação com os idólatras o corrompeu. Achando-se a cidade de Zorá próxima do território dos filisteus, Sansão veio a travar relações amistosas com eles. Assim, em sua mocidade, surgiram camaradagens cuja influência lhe obscureceu toda a vida. Uma jovem que habitava na cidade filisteia de Timnata conquistou as afeições de Sansão, e ele decidiu fazer dela sua esposa. A seus pais tementes a Deus, que se esforçavam por dissuadi-lo de seu propósito, sua única resposta era: ela me agrada aos olhos. Os pais finalmente cederam aos seus desejos, e realizou-se o casamento. Exatamente quando entrava para a varonilidade, época em que deveria executar sua missão divina, tempo este em que, mais do que em todos os outros, deveria ser fiel a Deus, ligou-se Sansão aos inimigos de Israel. Não procurou saber se poderia melhor glorificar a Deus estando unido ao objeto de sua escolha, ou se encontrava a colocar-se em posição em que poderia cumprir o propósito a ser realizado pela sua vida. A todos os que em primeiro lugar procuram honrá-lo, Deus prometeu sabedoria, mas não há promessa àqueles que se inclinam a agradar a si mesmos. Quantos não estão adotando a mesma conduta de Sansão? Quantas vezes se efetuam casamentos entre os que são tementes a Deus e os ímpios? Porque a inclinação governa a escolha de marido ou mulher. As partes não pedem conselho de Deus, nem têm em vista a sua glória. O cristianismo deve ter influência dominante na relação matrimonial, mas dá-se muitas vezes o caso de que os motivos que determinam esta união não se coadunam com os princípios cristãos. Satanás procura constantemente fortalecer o seu poder sobre o povo de Deus, induzindo-os a entrar em aliança com seus súditos, e a fim de realizar isto, ele se esforça por despertar paixões impuras no coração. Mas o Senhor, em sua palavra, instruiu claramente seu povo a não se unir àqueles nos quais não habita o amor para com ele. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? 2 Coríntios, capítulo 6, versos 15 e 16. Em sua festa nupcial, foi levado Sansão à associação familiar com os que odiavam ao Deus de Israel. Quem quer que voluntariamente entre para uma relação tal, sentirá a necessidade de se conformar até certo ponto com os hábitos e costumes de seus companheiros. O tempo assim despendido é mais que desperdiçado. Entretêm-se pensamentos e falam-se palavras que tendem a derribar as fortalezas dos princípios e enfraquecer a cidadela da alma. A esposa, para cuja obtenção Sansão transgredira o mandado de Deus, mostrara-se traidor a seu esposo antes de encerrar-se a festa nupcial. Irado pela sua perfídia, Sansão abandonou-a por algum tempo e foi sozinho para sua casa em Zorá. Quando, depois de acalmar-se, voltou em busca da esposa, encontrou-a como mulher de outro. Sua vingança, devastando todos os campos e vinhas dos filisteus, induziu-os a assassiná-la, embora as ameaças deles a houvessem compelido ao dolo com que tivera início aquela calamidade. Sansão já havia dado prova de sua força maravilhosa, matando sozinho um leão novo, bem como matando 30 dos homens de Asquelon. Agora, levado à cólera pelo bárbaro assassínio da esposa, atacou os filisteus e feriu-os com grande ferimento.
Então, desejando um seguro refúgio de seus inimigos, retirou-se para a rocha de Etã, na tribo de Judá. Para aquele lugar foi ele perseguido por poderosa força, e os habitantes de Judá, grandemente alarmados, concordaram de maneira vil entregá-lo a seus inimigos. Em conformidade com isto, 3.000 homens de Judá subiram a ele. Mas mesmo com tal disparidade, não teriam ousado aproximar-se dele, se não se houvessem assegurado de que ele não faria mal a seus compatriotas. Sansão consentiu em ser ligado e entregue aos filisteus, mas primeiro exigiu dos homens de Judá a promessa de o não atacarem e o compelirem assim a destruí-los. Permitiu-lhes que o ligassem com 2 cordas novas e foi levado ao arraial de seus inimigos por entre demonstrações de grande alegria. Mas, enquanto suas aclamações estavam a despertar ecos nas colinas, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Rebentou as fortes cordas novas, como se fossem fios de linho queimados. Agarrando então a primeira arma à mão, a qual, embora fosse apenas a queixada de um jumento, foi mais eficaz do que espada ou lança. Feriu os filisteus até que fugiram aterrorizados, deixando 1.000 homens mortos no campo. Estivessem os israelitas prontos a unir-se a Sansão e continuar a vitória, e poderiam, nesta ocasião, ter se livrado do poder dos opressores. Mas eles se haviam tornado desanimados e covardes. Negligenciaram a obra que Deus lhes ordenara fazer, desapossando os gentios e unindo-se a eles nas suas práticas degradantes, tolerando-lhes a crueldade, e mesmo favorecendo-lhes a injustiça, enquanto esta não se revertia contra eles. Ao serem trazidos sob o poder do opressor, submetiam-se timidamente à degradação de que poderiam ter escapado, caso houvesse tão somente obedecido a Deus. Mas quando o Senhor lhes levantava um libertador, abandonavam-no com frequência e uniram-se a seus inimigos. Depois da vitória de Sansão, os israelitas o tornaram juiz e governou durante 20 anos. Mas um passo errado prepara o caminho para outro. Sansão tinha transgredido o mandado de Deus, tomando esposa dentre os filisteus, e outra vez aventurou-se a ir entre eles, agora seus inimigos mortais, com o fim de satisfazer paixões ilícitas. Confiando em sua grande força, que inspirara tanto terror aos filisteus, foi ousadamente a Gaza visitar uma prostituta daquele lugar. Os habitantes daquela cidade souberam da sua presença e estavam ansiosos de vingança. Seu inimigo estava encerrado com segurança dentro dos muros da mais potentemente fortificada de todas as suas cidades. Estavam certos de sua presa e apenas esperavam amanhã para completarem o seu triunfo. À meia-noite, Sansão foi despertado. A voz acusadora da consciência encheu-o de remorsos ao lembrar-se de que violara seus votos de Nazireu. Mas, apesar de seu pecado, a misericórdia de Deus não o abandonara. Sua prodigiosa força de novo serviu para livrá-lo. Indo à porta da cidade, arrancou-a do lugar e levou-a com as ombreiras e tranca ao cimo de uma colina no caminho de Hebrom. Contudo, mesmo esta difícil escapada não lhe deteve a má conduta. Não se arriscou outra vez a ir entre os filisteus, mas continuou à procura daqueles prazeres sensuais que o estavam atraindo à ruína. Ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, não longe de seu próprio lugar de origem. O nome dela era Dalila, a consumidora. O vale de Soreque era célebre pelas suas vinhas. Estas também ofereciam uma tentação ao vacilante nazireu que já havia condescendido com o uso do vinho, quebrando assim outro laço que o ligava à pureza e a Deus. Os filisteus observavam vigilantemente os movimentos de seu inimigo, e quando este se degradou pela sua nova aliança, resolveram por meio de Dalila efetuar sua ruína. Uma delegação composta de um dos principais homens de cada província filisteia foi enviada ao vale de Soreque. Não ousavam tentar prendê-lo enquanto estivesse de posse de sua grande força. Antes era seu propósito saber, sendo possível, o segredo de seu poder. Subornaram, portanto, a Dalila para o descobrir e revelar. Importunando a traidora Sansão com suas perguntas,
ele a enganou, declarando que a fraqueza de outros homens lhe sobreviria se fosse experimentado certos processos. Quando ela punha aquilo à prova, descobria-se o embuste. Então ela o acusou de falsidade, dizendo: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. 3 vezes, Sansão teve a prova mais clara de que os filisteus se haviam coligado com aquela que o encantava, a fim de o destruir, mas, quando fracassava o propósito dela, tratava o caso como simples gracejo e bania cegamente os seus receios. Dia após dia, Dalila insistia com ele, até que sua alma se angustiou até a morte. Contudo, um poder sutil o conservava ao lado dela. Vencido finalmente, Sansão deu a conhecer o segredo. Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Despachou-se imediatamente um mensageiro aos chefes dentre os filisteus, insistindo que viessem a ela, sem demora. Enquanto dormia o guerreiro, cortaram-lhe as pesadas porções de cabelo. Então, conforme fizera 3 vezes antes, ela chamou: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando subitamente, pensou em exercer sua força como antes e destruí-los. Mas os braços impotentes recusaram-se a cumprir a sua ordem, e soube que o Senhor se tinha retirado dele. Depois de ter sido rapado, Dalila começou a molestá-lo e a causar-lhe dor, pondo assim à prova a sua força, pois os filisteus não ousavam aproximar-se dele antes que estivessem completamente convencidos de que seu poder desaparecera. Então o agarraram e, havendo-lhe arrancado os olhos, levaram-no a Gaza. Ali foi metido em ferros, na prisão, e obrigado a trabalhos pesados. Que mudança para aquele que fora juiz e campeão de Israel? Agora fraco, cego, preso, rebaixado ao trabalho mais servil. Pouco a pouco, tinha violado as condições de sua vocação sagrada. Deus tinha tido muita paciência com ele, mas quando se entregara tanto ao poder do pecado, que traiu seu segredo, o Senhor se afastou dele. Não havia virtude alguma em seu longo cabelo, mas este era sinal de fidelidade para com Deus. E quando sacrificou este símbolo na satisfação da paixão, perdeu também as bênçãos de que ele era um sinal. No sofrimento e humilhação, como joguete dos filisteus, Sansão aprendeu mais acerca de sua fraqueza do que jamais soubera antes, e as aflições o levaram ao arrependimento. Crescendo-lhe o cabelo, a força lhe voltava gradualmente. Seus inimigos, porém, considerando-o um prisioneiro algemado e indefeso, não tinham apreensões. Os filisteus atribuíram a vitória aos seus deuses e, exultantes, desafiaram ao Deus de Israel. Foi marcada uma festa em honra a Dagom, o deus peixe, protetor do mar. Das cidades e dos campos, por toda a planície dos filisteus, o povo e seus grandes se congregaram. Multidões de adoradores enchiam o vasto templo e as galerias próximas do teto. Era uma cena de festa e regozijo. Havia a pompa do serviço sacrificial, seguido de música e banquetes. Então, como o máximo troféu do poder de Dagom, foi trazido Sansão. Aclamações de triunfo saudaram o seu aparecimento. O povo e os príncipes zombaram de seu estado miserável e adoraram o Deus que subvertera o destruidor de seu país. Depois de algum tempo, Sansão, como se estivesse cansado, pediu permissão para recostar-se de encontro às 2 colunas centrais em que se apoiava o teto do templo. Proferiu então silenciosamente a oração: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus. Com estas palavras, cingiu com os poderosos braços as colunas, e clamando: Morra eu com os filisteus,
curvou-se e o teto caiu, destruindo em um só fragor toda aquela vasta multidão. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. O ídolo e seus adoradores, sacerdotes e camponeses, guerreiros e nobres foram juntamente sepultados sob as ruínas do templo de Dagom. E entre eles estava o corpo gigantesco daquele que Deus escolhera para ser o libertador de seu povo. Notícias da terrível destruição foram levadas à terra de Israel, e os parentes de Sansão desceram de suas colinas e, sem encontrarem oposição, recobraram o corpo do finado herói. E subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. A promessa de Deus de que por meio de Sansão começaria a livrar a Israel das mãos dos filisteus foi cumprida. Mas quão tenebroso e terrível é o relato daquela vida que poderia ter sido um louvor a Deus e uma glória para a nação. Se Sansão tivesse sido fiel à vocação divina, ter-se-ia cumprido o propósito de Deus em sua honra e exaltação. Mas ele rendeu-se à tentação e mostrou-se infiel à sua incumbência, e sua missão cumpriu-se com a derrota, escravidão e morte. Fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da terra, mas no domínio de si mesmo, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. Muitos tomam erradamente as paixões fortes como caráter forte, mas a verdade é que aquele que é dominado por suas paixões é homem fraco. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que o dominam. O cuidado providencial de Deus estivera com Sansão, a fim de que ele pudesse estar preparado para realizar a obra que fora chamado a fazer. Mesmo no princípio da vida, esteve cercado de condições favoráveis para a força física, vigor intelectual e pureza moral. Mas, sob a influência de companheiros ímpios, deixou aquele apego a Deus que é a única salvaguarda do homem, e foi arrastado pela onda do mal. Aqueles que no caminho do dever são levados à prova podem estar certos de que Deus os guardará. Mas, se os homens voluntariamente se colocam sob o poder da tentação, cairão mais cedo ou mais tarde. Justamente aqueles que Deus se propõe usar como seus instrumentos para uma obra especial, Satanás, empregando seu máximo poder, procura transviar. Ele nos ataca em nossos pontos fracos, procurando, pelos defeitos do caráter, obter domínio sobre o homem todo. E sabe que se tais defeitos são acalentados, terá bom êxito. Mas ninguém precisa ser vencido. O homem não é deixado só a vencer o poder do mal pelos seus fracos esforços. O auxílio está às mãos, e será dado a toda alma que realmente o desejar. Anjos de Deus que sobem e descem pela escada que Jacó viu em visão,